Saudação especial aos servidores públicos municipais de Pelotas. O SIMP, o Sindicato dos Municipais de Pelotas, vem mais uma vez, aqui através de suas mídias, atualizar as informações acerca da suspensão dos empréstimos consignados. Hoje, quarta-feira, 3 de julho de 2024. Então, abordaremos neste vídeo questões relacionadas ao Banco Banrisul e ao Banco Santander. Primeiramente, Banco Banrisul. Na última sexta-feira, a Prefeitura de Pelotas divulgou uma matéria informando que quem ainda não havia recebido a devolução do mês de maio, o desconto relativamente a maio, no caso Banco Banrisul, apuramos algumas informações com o Executivo em que faltava cerca de 25% dos municipários com direito a receber ao mês de maio que ainda não haviam recebido. Então, na matéria da Prefeitura, informa que o banco faria isso em breve, essa devolução a estes que faltam. Hoje, quarta-feira, nós já tivemos informação, já na manhã de hoje, quarta-feira, que servidores estes que estavam neste rol de não recebimento da devolução de maio começaram a receber. Então, hoje, quarta-feira, o banco já começou a fazer a devolução para aqueles que ainda não haviam a recebido. Repito, devolução referentemente ao desconto de maio. Uma outra coisa que eu sempre quero chamar a atenção, tem colegas que estão recebendo essa devolução e olhando lá pelo extrato, pelo aplicativo, dizendo: mas veio 2 devoluções, veio 3 devoluções ali, não estou entendendo. É que assim, colegas, no contra-cheque só vai aparecer um único valor relativamente ao empréstimo consignado. Mas lá para o banco, às vezes o colega tem 2 operações, ele tem 3 operações de empréstimos. Porque quando gera um refinanciamento, quando gera qualquer situação a mais daquilo do que aquele contrato original, isso é chamado de operação. Então são geradas várias operações. Então vou citar um exemplo. Tiago, eu tenho um empréstimo consignado de R$1.000, isso é o que vem no meu contra-cheque. Mas lá para o banco, esses R$1.000 podem ser uma operação de 900, uma outra operação de 50 e uma outra operação de 50. Então, o que interessa é que o total das operações realizadas lá no banco, isso é o que tem que ser estornado para o servidor, ou seja, se o valor que é descontado normalmente dele é de R$1.000 no contra-cheque, não tem problema se aparecer 3, 4, 2 operações ali no seu extrato. Mas se elas somadas correspondem ao valor que você tem desconto mensalmente, está correto. Tá? Então, esta situação ela já está sendo sanada. Os que ainda faltavam para o mês de maio, referentemente a maio, que faltava ainda receber tal devolução, esta devolução está ocorrendo já no dia de hoje, quarta-feira, 3 de julho de 2024. Ainda em relação ao Banrisul, também o SIMP tem recebido algumas poucas informações, feedbacks de alguns servidores, tipo: eu tenho 2 ou 3 operações de empréstimo no Banrisul, recebi a devolução do desconto de maio referente a 2 operações e não tive de uma. Não veio referente a uma. Aí o colega alega que entrou em contato com a agência não sabe dizer o porquê que uma operação não teve prorrogação. Bom, o SIMP vai deixar aqui de forma nítida. O termo de compromisso que é feito do Banco Banrisul para com a Prefeitura e vice-versa é que ocorra a suspensão dos empréstimos consignados todos que são consignados via folha da Prefeitura, todos eles estão passíveis de terem a prorrogação, de terem a suspensão. Então, o colega que porventura não teve a devolução de uma de suas operações, referentemente a maio, ele tem que entrar em contato ou ir presencialmente na sua agência de relação, onde tem a conta. Se junto ao banco isto não for solucionado, aí podem entrar em contato com o SIMP para que nós cobremos do executivo, porque aí sim cabe ao executivo cobrar do banco. Olha,
O termo de compromisso fala que se trata de suspensão de todas as operações de empréstimo consignado, então não pode uma operação ou outra não haver tal suspensão, tá? Então esse é um recado importante. Segundo recado importante, que a gente recebeu apenas reclamação de uma única pessoa que se enquadra nesta situação. Também havíamos divulgado em vídeo nosso anterior, em matéria nossa também informada anteriormente, que o Ministério Público e Banrisul fizeram um acordo. Uma das coisas, fruto, objeto desse acordo, é que todos os servidores, sejam eles municipais ou estaduais, que tiveram as suas residências diretamente atingidas pela enchente e que encontra-se o endereço da sua residência no mapa único do Rio Grande do Sul, ou seja, que o município de Pelotas informou ao Estado quais são as regiões, quais são as casas que foram diretamente atingidas, para estes exclusivamente que é oferecida a suspensão de 4 meses do empréstimo consignado, a suspensão do desconto, sem qualquer tipo de ônus. Não tem taxa, juros, diluir nas demais parcelas que faltam para o contrato, não há qualquer ônus. Quando o SIMP questionou a administração pública como isso iria funcionar no aplicativo Banrisul, a resposta que a prefeitura nos deu é de que somente os servidores que residem nestas áreas que as suas casas foram diretamente atingidas pela enchente, somente a estes é que o aplicativo vai aparecer 2 opções. Ou a opção de 6 meses de suspensão, tendo os juros do período suspenso diluídos ao longo das parcelas que faltam no contrato, ou a opção esta que eu relatei agora, de suspensão de 4 meses, sem quaisquer tipo de ônus para os servidores. Pois então, o SIMP recebeu uma informação hoje de uma servidora que mora no Laranjal, que teve a sua casa diretamente atingida pela enchente e que no aplicativo Banrisul dela, para ela, não aparece a suspensão, essa possibilidade de suspender por 4 meses. Só aparece a de 6, não aparece a de 4. Então isso vai de encontro, ou seja, contrário àquilo que a prefeitura informou. Mas o que a prefeitura informou é o que o banco repassou. Então as pessoas que se enquadram nessa situação, ou seja, que a sua casa foi diretamente atingida pela enchente e o aplicativo do Banrisul não lhe disponibiliza a opção de suspensão por 4 meses, entre em contato com a sua agência. Por que é com a sua agência? Pode estar havendo algum problema no cadastro lá do seu endereço, não constar que é no Laranjal, pode constar um endereço anterior, ou requer uma atualização cadastral do servidor enquanto correntista do banco, podem ser N situações. Então, compete sim a este servidor cobrar do banco, e lembrando, este prazo é até o dia 10 de julho. Então não pode perder esse tempo, até 10 de julho, tanto para aderir aos 4 meses de suspensão, no caso os servidores que tiveram as suas residências diretamente atingidas pela enchente, ou aqueles que não aderiram no primeiro momento aos 6 meses de suspensão, ainda tem o prazo até o 10 de julho para fazer isso. Por fim, no que se refere ainda ao Banco Banrisul, é o grande questionamento. Por que houve o desconto do empréstimo consignado também neste contra-cheque de junho, cujo pagamento será agora no 5º dia útil deste mês de julho? Por que houve desconto para aqueles que já haviam aderido à suspensão de 6 parcelas lá num primeiro momento? Ou seja, quem aderiu à suspensão de 6 meses até o dia 16 de junho, que já teve até um desconto referente a maio, já que o início destes 6 meses começa a partir do mês de maio, por que teve desconto também agora na folha de junho? Aí eu dou uma ênfase. Primeiro, há uma falha por parte da matéria da prefeitura divulgada na sexta-feira. Por quê? Na matéria da prefeitura dizia que o desconto neste contra-cheque de junho se referiria àqueles que vão aderir a estas 6 parcelas, a suspensão de 6 parcelas, até agora dia 10 de julho. Ou seja, quem deixou para aderir aos 6 meses
a partir do dia 17 de junho e que se estende até agora 10 de julho para fazer tal adesão, a este grupo é que a prefeitura informou que haveria o desconto no contra-cheque de junho, porque o junho seria o primeiro mês destes 6 meses, e que, mesmo sendo descontado agora neste pagamento, tal valor será devolvido até 10 dias depois do encerramento do prazo de adesão. Ou seja, se o prazo para adesão é até 10 de julho, então a devolução deste valor deverá ocorrer dos dias 11 de julho até 20 de julho. É isso que estava na matéria da prefeitura. Ponto. Então, se assim estava escrito na matéria da prefeitura, se subentende-se que todos aqueles que aderiram até o dia 16 de junho não teriam que ter o desconto agora no mês de junho, porque já tinham aderido antes e já tiveram o desconto de maio, que é o seu mês inicial, marco, referência, né, desta suspensão de 6 meses. Então o SINP tentou obter informações com a prefeitura por que houve o desconto também neste contra-cheque de junho. A resposta que a prefeitura nos deu é que, mesmo os servidores que aderiram até o dia 16 de junho, optando pela suspensão por 6 meses, o Banrisul foi enviar a informação destes que aderiram até o dia 16 de junho. O Banrisul só foi informar a prefeitura, só foi mandar o arquivo com os registros dessas operações já depois do dia 20 de junho. Ou seja, a folha da prefeitura, ela fecha dia 20. Então, se o banco lá enviou dia 22, dia 23, dia 24, ou seja, passou do dia 20, a folha de pagamento já estava fechada. Mesmo que o banco tivesse sinalizado, né, que quem aderisse até dia 16 de junho teria as suas 6 parcelas suspensas, incluindo já como segundo mês de referência o junho, enquanto isso não é devidamente formalizado, ou seja, enquanto o banco não envia estas informações, estes registros à prefeitura, num tempo hábil até antes do dia 20, acontece o que aconteceu de novo. Dia 20 a prefeitura fechou a sua folha de junho, o banco só foi informar a prefeitura já alguns dias depois deste dia 20 de junho, de fechamento. Então, por isso que acabou descontando também o mês de junho, mesmo aqueles todos que tinham aderido até o dia 16 de junho. Então, o banco é que foi informado para a prefeitura depois do dia 20. Então, o que acontece? Todo mundo que teve esse desconto de junho vai receber a devolução correspondente entre os dias 11 de julho a 20 de julho. Este prazo é o prazo máximo delimitado pelo banco para devolver o valor desse desconto do mês de junho. Finalizadas as informações acerca do Banrisul, agora a gente reserva esse espaço para a opinião do SINP. Nós temos aqui críticas severas ao desrespeito, à irresponsabilidade para com o Banrisul tem agido conosco. Vejam quantas situações já se passaram do mês de maio ao final de junho, já nos encontramos em julho e o banco ainda não conseguiu sequer fazer na prática os prazos que ele mesmo divulgou, que ele informou, a consolidação das informações, a consolidação de tudo aquilo que ele colocou. Quer dizer, para nós servidores existem regras e elas têm que serem cumpridas. Se queres isso, tu tem que aderir até tal dia. Se tu te enquadras nessa situação, tu tem que aderir até tal dia. Se passar aquele prazo, vai ser perdida a oportunidade. Mas o Banrisul descumpre tais prazos. Ele descumpre. O que compete? O próprio Ministério Público, que é o guardião dos nossos direitos, legislações, enfim. Se o próprio Ministério Público, quando foi fazer o acordo com o Banrisul, que nós achávamos que viria uma coisa muito mais benéfica para servidores, a única coisa diferente que veio desse fruto de acordo entre o Ministério Público e o Banrisul
foi só o fato daqueles que tiveram as suas residências diretamente atingidas por enchente terem os 4 meses de suspensão sem quaisquer tipo de ônus. Porque a segunda situação é a mesma anterior que o Banrisul já havia oferecido, que é a suspensão de 6 parcelas, 6 meses, e que os juros vigentes daquele contrato, né, referente a esta suspensão de 6 meses, os juros serão diluídos ao longo das parcelas vincendas, aquilo que ainda falta para vencer de cada contrato de cada servidor. Não resultou em nada mais benéfico para os servidores. Então, na prática, os servidores ficam reféns de um banco que é detentor da folha de pagamento, onde ele trata isso como um produto. Realmente, o empréstimo consignado é um produto do banco. E nós, servidores, somos clientes. Mas o mínimo que deve haver nessa relação é respeito, é responsabilidade. E o Banrisul desrespeitou e vem desrespeitando até o momento prazos, devoluções, envio de informações para a prefeitura, enfim, tudo nesse sentido. Atribuímos sim a responsabilidade mera e exclusivamente Banrisul. Aqui um parênteses, Prefeitura de Pelotas. A prefeitura tem, junto com o SIMP, né, diariamente, utilizando-se de contato privado, tenho obtido informações quase que diariamente, e o SIMP as vem divulgando nas suas mídias. E não podemos reclamar disso, né? A prefeitura tem nos dado essas informações em primeira mão à medida que elas vão ocorrendo. Porém, a crítica nossa à Prefeitura de Pelotas foi de que, se sexta-feira, quando a prefeitura divulgou na sua matéria, a prefeitura ali na sexta-feira já sabia que tinha fechado a folha de junho, colocando desconto para todos os servidores, mesmo aqueles que tinham aderido à suspensão de 6 meses, mas que tinham aderido até o dia 16 de junho. E que, pelo fato do banco ter enviado essas informações para a prefeitura depois do dia 20, fica a pergunta: por que a prefeitura não colocou já na matéria? Informamos que mesmo aqueles que aderiram até o dia 16 de junho sofrerão desconto nos seus contra-cheques, tendo em vista que o banco enviou tardiamente os registros e as informações. Então a prefeitura não divulga isso, sabendo que já estava o lançamento do desconto na nossa folha, esperando que o contra-cheque fosse ser disponibilizado, que foi somente disponibilizado a partir de ontem, dia 2 de julho, terça-feira, né? E ali é que os servidores se deparam novamente com essa desagradável surpresa. Então, neste ponto, houve sim falha da prefeitura na informação. De resto, todos os procedimentos descumpridos é por parte do próprio Banrisul, e que a prefeitura tem cobrado veementemente, porque antes da prefeitura cobrar o Banrisul, o SIMP vem cobrando a prefeitura veementemente. Para vocês terem uma noção, ainda ontem, nenhum servidor que precisa receber a devolução de maio ainda do Banrisul tinha recebido. E quando o SIMP entrou em contato com a prefeitura, comprovando para a prefeitura que o Banrisul, desde a semana passada, não vinha fazendo nenhuma devolução diária a ninguém, porque o SIMP tem os contatos de alguns colegas como uma amostragem, e nenhum deles havia recebido, e até então ontem não havia recebido, eu, enquanto representante do SIMP, mencionei à prefeitura: cobrem do banco o que ele não está fazendo. Ele não está fazendo a devolução. Foi a prefeitura ter feito um ofício ontem para o banco, requisitando do banco: banco, comprove os depósitos diários que você tem feito, os créditos diário e para quem, no que se refere à devolução de maio. Foi só a prefeitura ter feito esse ofício ontem. Hoje de manhã começou a aparecer as devoluções em conta referentemente a maio. Então fica essa nossa crítica e vai continuar a nossa cobrança em cima tanto do Banrisul, no que se refere aos problemas gerados por ele, e aquilo que compete à prefeitura de poder cobrar do Banrisul. Porque o que tem entre prefeitura e Banrisul, colegas, é apenas um termo de compromisso que garante a suspensão de 6 vezes e de 4 vezes para aqueles que foram diretamente atingidos pela enchente. Só que esses 4 meses diretamente atingidos pela enchente é produto do acordo do Ministério Público Estadual para com o Banrisul. Prefeitura e Banrisul é somente no que se refere à suspensão de 6 meses. Os 4 meses foram fruto do pacto ali entre Banrisul e MP. Por fim, colegas,
Banco Santander. Também recebemos informações, nós Simp, olha, eu tenho empréstimo consignado pelo Santander e veio no meu contra-cheque de junho o desconto. Poxa, o Simp havia informado, no que se refere a todos os demais bancos, item Santander, o que dizia? Que o Santander iria oferecer 120 dias de carência, de suspensão, ou seja, 4 parcelas de suspensão automaticamente para todos os servidores que têm empréstimo consignado com o Santander, sem quaisquer ônus para os servidores, sem juros, sem taxa, sem nada. Ou seja, o próprio Santander informou isso para a Prefeitura e o Simp informou nas suas mídias. E que os 4 meses já começariam no mês de junho. Então seria junho, julho, agosto, setembro. Não deveria vir o desconto agora no contra-cheque de junho. E veio. Aí o Simp questiona a Prefeitura. Prefeitura, por que veio o desconto no contra-cheque de junho? Qual é a resposta que a Prefeitura nos dá? Justamente o Santander, no primeiro momento, havia informado que iria pactuar esse termo de compromisso com a Prefeitura até o dia 18 de junho. Pois, pasmem, o Santander não fez, a Prefeitura cobra diariamente e o Santander não oficializou esse termo de compromisso, ele só anunciou, ele não oficializou. E aí, hoje, o município, a Prefeitura, recebeu, através de contato de WhatsApp, o áudio de alguém responsável pelo Santander, da gerência do Santander, informando que, como o documento da Prefeitura de termo de compromisso passou pelos setores do banco, como setor jurídico, setor de crédito consignado, demora para o banco internamente fazer esta avaliação antes de mandar de volta para a Prefeitura. O que ocorreu? O mesmo caso que no Banrisul. O Santander, no caso, ele não oficializou sequer o termo de compromisso daquilo que ele está oferecendo. Obviamente, a folha da Prefeitura fecha dia 20, fechou com a informação do desconto de junho. Então, o que a gerência do Santander relata? Que vai providenciar esse termo de compromisso junto à Prefeitura e que, então, não vai devolver esse valor de junho. Por que não vai devolver? Porque não existe ainda oficialmente esse termo por parte deles para com a Prefeitura. Então, eles vão manter a suspensão de 4 meses, Banco Santander, para quem tem empréstimo consignado com eles, porém, o mês de referência vai ser julho, o próximo pagamento, julho, onde eles alegam que ali não vai ter desconto nenhum. Eles quem? Santander. Então, vai ser suspensão de 4 parcelas, julho, agosto, setembro e outubro, não havendo taxas, cobranças, quaisquer ônus aos servidores, retornando normalmente o desconto destes somente a partir do pagamento de novembro, tá bem? Então, são essas as informações que o Simp tinha até este momento, né? Também fica a crítica aí ao Banco Santander, né, que teve até uma iniciativa muito legal de oferecer 4 parcelas suspensas, sem quaisquer ônus, sem nada, quem tem empréstimo consignado com eles, Banco Santander, mas até o momento sequer oficializou a sua proposta junto à Prefeitura. E ainda por cima, aqueles que estavam contando que junho não viria, porque o próprio banco informou isso, acabou vindo desconto, porque o banco sequer oficializou ainda com a Prefeitura esse termo de compromisso, né? E então eles informam que isso vai se dar a partir do próximo pagamento, julho, onde não haverá desconto para os servidores que se enquadram nesta situação. Bom, colegas, é o que nós tínhamos de informações até o dia de hoje. Seguiremos, como sempre, na luta, cobrando, verificando as informações de forma oficial e as divulgando aqui nas mídias do Simp. Um grande abraço a todos, todas e todos.